Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou chamar aqui o Valmir, muito conhecido da nossa comunidade, que aceitou fazer essa live comigo. E é uma grande honra poder iniciar esse projeto aqui. Eu pensei em diversas formas, assim, de a gente... Ei, Camila, bom dia. Pensei, assim, diversas formas de nós trabalharmos, né, sobre diversas desinformações que são espalhadas sobre as religiosidades dentro do neopaganismo nórdico, né, dentro do paganismo contemporâneo e das religiões. E eu pensei em várias formas da gente trabalhar isso. Pensei em diversos projetos, porque quem me conhece sabe que eu sou a mulher dos projetos. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de criar projetos, mas eu tenho um pouco de dificuldade em ser assertiva para poder executar tais projetos, né? Daí o que se sucedeu? Eu comecei a falar um pouco sobre as religiões, que são religiões que seguem o paganismo nórdico. Falei um pouquinho sobre cada uma dessas religiões, mas algumas dessas religiões a gente tem uma lacuna de informações sobre elas, né? E daí eu pensei, refleti sobre como a gente poderia melhorar a nossa conexão, o nosso conhecimento com essas religiões, conhecer mais e talvez até nos encontrar mais nessas religiões. E eu decidi que a gente poderia fazer o trabalho que eu já fazia aqui de lives, né? As lives da manhã, a gente poderia transformar essas lives da manhã em lives que fossem trazer informações para as pessoas sobre cada religião. E aí eu acho que nada mais justo do que as pessoas que seguem cada uma dessas religiosidades trazerem a sua perspectiva, né, sobre sua própria fé. É muito difícil você falar da fé das outras pessoas, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. É muito difícil, assim, a gente falar sobre a fé de outras pessoas, né? Principalmente quando você tem conhecimento, quando você tem um conhecimento, um acesso muito limitado a isso. Então eu resolvi fazer um projeto no qual as pessoas pudessem vir e cada grupo falar um pouquinho a respeito da sua perspectiva religiosa, dentro da fé, dentro do paganismo, né? E aí eu pensei, né, em diversas religiões. Pensei em diversas religiões que a gente tem aí dentro do paganismo. No pessoal da Fornecidur, no pessoal do Odinismo, no pessoal da Alçatru, no pessoal da Rocatru, vários caminhos. E hoje a primeira live vai ser com o Valmir Júnior, já chegou aí, e a gente vai falar sobre o Odinismo. Oi, Valmir, consegue me ouvir? Oi, bom dia. Bom dia. Eu sigo assim. Tô te ouvindo e tô te vendo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter você aqui com a gente na guilda.
Você vai ser a primeira pessoa que a gente vai trazer aqui para poder falar um pouco sobre as religiosidades dentro da recriação, né, das religiosidades pagãs nórdicas na contemporaneidade. Um dos motivos de eu ter chamado o Valmir foi porque a gente sabe que o odinismo tem sido erroneamente muito ligado a grupos extremistas, e eu chamei o Valmir exatamente porque ele é uma pessoa politicamente muito, que se manifesta politicamente muito contra esse tipo de posição, né? Inclusive, é uma pessoa ativa exatamente contra esse tipo de coisa. E eu gostaria de que as pessoas soubessem um pouco mais sobre o odinismo, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre várias religiões, né? Sobre várias coisas que são faladas aqui dentro do Brasil, e que são grandes inverdades. Então, hoje a gente vem desmascarar essas inverdades e explicar para as pessoas o que é o odinismo. Então, boas-vindas. Quando você chegou aqui, tudo era mato, né? Pode falar um pouco da sua trajetória. Bom dia, né, para você, bom dia para todos que estão acompanhando, se tiverem, né, que ainda vão chegar. A live começou agora, né? Tem alguns minutinhos, então... e para quem for ver depois também, né? É uma honra para mim, principalmente ser a primeira pessoa a ser chamada para o projeto. Eu assisti muito rápido, assim, você junto com... Esqueci o nome do rapaz agora, o rapaz de Telemann. Eu conheci ele como o Frater Keron. Isso, o Frater Keron. Eu acompanho bastante ele, né? E aí, de repente, eu vi ele anunciando que você ia estar com ele. E falei, olha que massa, que legal. A religião germânica tomando, né, espaço que a gente não tem tanto assim no Brasil, né? Legal. E até por isso, para mim, é uma honra, porque existe muito preconceito, né? Existe muitas inverdades, muitas fake news que são espalhadas, e a gente vive numa era em que o meme ele toma muito mais proporção do que uma notícia real, do que uma pesquisa, do que estudos sérios, né? Então é importante que nós estejamos tomando esses espaços, que nós estejamos espalhando o que seja a verdade acerca da nossa religião e acerca do que realmente nós pretendemos, quem nós somos, porque acaba que, inevitavelmente, algumas mentiras, né, que são espalhadas, elas acabam recaindo sobre nós mesmos, né, que praticamos. Sim. E a história do odinismo, ela é bem complexa, para falar a verdade. Assim como todas as vertentes da religiosidade germânica, exceto algumas mais recentes, que estão surgindo ainda, né? Porque a história ela é dinâmica. A história ela não é fixa, ela não é uma coisa comparada no momento do passado, e aquilo continua se perpetuando. Né? Então, a gente vai ter essa conversa, que você abriu uma caixinha de perguntas lá, então vai ter perguntas. Eu preparei um slide, mas acabou... Tem umas perguntas que o pessoal fez, eu abri, tem umas perguntas aqui já. A primeira pergunta das pessoas é: o que é o odinismo? O que é o odinismo? As religiosidades germânicas, elas têm várias interpretações, né? Elas têm várias vertentes interpretativas. Eu posso dizer sem medo hoje em dia, né? Já houve um momento no passado em que aqui no Brasil existia um certo preconceito com a palavra teologia nos meios pagãos, né? Sendo que teologia é uma ciência pagã de origem. Ela é uma ciência grega, ela nasceu com os gregos e tudo mais. E ela se tornou hegemonicamente cristã com a passagem da Idade Média, né? Com a conversão do Império Romano, com a própria filosofia. A história da filosofia grega, ela se confunde muito com a história do cristianismo a partir da conversão de Constantino, né? É uma história muito longa. Então, acabou que o cristianismo tomou essa hegemonia do que seria a teologia. Hoje em dia, eu acredito que nós pagãos, eu uso o termo pagão assim muito entre aspas, porque quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de receio com esse termo, mas assim, para ser mais educativo, né, para ser mais
didáticos, hoje em dia eu posso falar, nós pagamos, não temos mais tanto problema assim com esse termo, teologia. Até porque nós precisamos desenvolver nosso próprio pensamento, nossa própria filosofia teológica. Então, o odinismo, ele é uma dessas vertentes das religiosidades germânicas, que tem a sua própria teologia, tem a sua própria forma de pensamento, e que difere do Osatru, que difere, por exemplo, da Porfídia, tanto norueguesa quanto dinamarquesa, difere do teodismo. Hoje eu pertenço a uma organização que ela tem uma visão que é meio mista entre o teodismo e o odinismo. Só que nós também temos a nossa própria teologia, né? Nosso próprio pensamento, nossa própria forma de manifestar a nossa fé no mundo. E ela difere, por exemplo, do Asatru islandês. O Asatru ele é, inevitavelmente, necessariamente um movimento de origem irlandesa. Né? Então, quando a gente fala de Asatru, no Brasil, na mentalidade popular, no meio do folclore, né, do meio pagão, é como se fosse um termo que abarcasse todas as religiosidades germânicas. Muita gente confunde o que é Asatru com o que é a religiosidade germânica pré-cristã. Só que o Asatru é um movimento muito específico, que tem também a sua corrente filosófica, tem a sua corrente de pensamento, muito fixada nas suas origens na Islândia, e que acaba também tomando uma proporção muito grande nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos acaba nascendo uma nova forma de Asatru, né? Ou Asatru, dependendo de algumas pessoas. Que acaba dominando muito aqui no Brasil, né? Essa Asatru dos anos 80, ali, que nasce nos Estados Unidos, né? É um conhecimento que acabou sendo muito difundido no Brasil como se fosse uma coisa muito ancestral, né? Aqui no Brasil, muito do que se pratica é das afro-americanas, né? Do que foi criado nos Estados Unidos, né? E é preciso compreender o histórico de cada um desses movimentos. Porque é muito comum as pessoas confundirem e falar, você é de uma religião que cultua o Odin, então você segue uma religião que é ancestral, que nunca morreu, que existe desde os tempos memoriais, e não é bem assim. Eu gosto de dizer que existe uma sucessão, existe uma linhagem de sucessão, sim, desde da época da era viking, da época das migrações, século V, ali na Europa, onde eu gosto de dizer que existe sim uma continuidade. Porque... Oi? Da era Wendel ali. Sim. Eu gosto de dizer que existe uma continuidade porque, de certa forma, as tradições elas não morreram completamente. Né? O folclore europeu, a literatura europeia, ela continuou perpetuando costumes, ideias, mitos, pertencem a essa época. Então, por exemplo, na Islândia, até hoje, é muito comum as pessoas sacrificarem ao Huldufólk, né, aos elfos, ao povo oculto. Mesmo durante a época em que o cristianismo já havia dominado completamente a Islândia, esses costumes continuaram. Então, de certa forma, existe uma continuidade da tradição. Mas, se nós formos considerar as organizações modernas, elas são todas do século XX. Tanto o odinista, quanto o teodista, quanto o Asatru, todas elas nascem no século XX. Então, a organização religiosa do paganismo nórdico, ela começa a nascer ali aqui na década de 20, na década de 30, e se consolida mesmo na década de 60 e 70, principalmente na Islândia. Né? E a Islândia ela teve um papel fundamental para a consolidação da fé no mundo, muito por conta do governo islandês ter reconhecido as atuar pela guilda do Envio Benson. E aí, quando passa a ser reconhecido pelo Estado, acaba tomando uma proporção muito grande. E, inevitavelmente, na mentalidade das pessoas que acompanham, né, a história, acaba parecendo que a religião germânica, em geral, é essa tudo. E você falou uma coisa muito importante. Né? Acaba que nos anos 80, esse Asatru que nasce nos Estados Unidos, que acaba se tornando muito hegemônico, principalmente
por conta da forma como algumas organizações elas fizeram, de certa forma, proselitismo, por mais que algumas pessoas neguem, né, existiam muitas proselitismo, principalmente nas prisões dos Estados Unidos, acabou que essa forma de paganismo nórdico se tornou muito hegemônica no mundo, né, e principalmente no Brasil. Uhum. Então, para responder a pergunta sobre o que é o dinismo é uma dessas vertentes. Posso dizer que tem seu próprio pensamento, sua própria teologia do paganismo germânico. E qual que é a maior diferença do odinismo em relação a esse Alçatru que a gente conhece aqui, né? Que é a mais popularizada que a gente tem aqui, né? A maior diferença é meio, maiores meio complicado. Né? Porque uma só não deve... Eu acho que a principal e que causa mais confusão é que no odinismo nós somos muito pluralistas em relação às divindades que nós cultuamos. Enquanto, por exemplo, se tornou muito comum no Brasil, não sei se ainda acontece muito isso, e que de certa forma existia isso nos tempos pré-cristãos. Não sei se era tão hegemônico entre todas as tribos germânicas, mas acontecia muito de algumas pessoas escolherem uma divindade e se dedicar a essa divindade. Sim. Isso é muito comum no Alçatru. Já no odinismo, nós não temos esse costume, né? Nós não costumamos nos denominar, por exemplo, Thorson, Freadort, nem nada do tipo. O foco central do odinismo, ele é Odin, de certa forma. Daí deu o nome odinismo. Só que nós temos o costume de manter todos os deuses de forma mais pareada possível, de forma mais igualitária possível, no nosso dia a dia. Então, eu acho que a principal diferença do odinismo para outras vertentes é essa. Nós não costumamos nos dedicar unicamente a uma divindade. Uhum. Você acredita que essa coisa de dedicação hoje, né, que essa coisa atual de dedicação a um deus, a uma deusa, a se denominar filho de um deus ou de uma deusa, você acha que isso tem muita influência desse movimento pagão da segunda metade do século XX, dessa coisa da bruxaria moderna, de ser filho do deus tal, filho da deusa tal? Porque eu acredito que isso não era uma coisa muito tribal, né? Eu quero descobrir quem é o meu Deus Pai, eu quero descobrir quem é a minha deusa mãe. Isso não é uma coisa muito tribal, né? A tribo tinha um culto patronal, né? Sim. De certa forma, você falou, né, que a gente chegou aqui quando tudo era mato. Quando eu entrei no odinismo, né, eu conheci o odinismo, né, na época do Orkut ainda. As organizações, na verdade, eram organizações pagãs no geral. Eu acho que as duas maiores no Brasil, na época, eu acho que era 2006, 2007, mais ou menos, eu era moleque ainda, criança praticamente. Meu Deus, 2006, eu tinha carteira assinada. Eu era moleque, eu tinha carteira assinada em 2006. 2006, eu estava ainda no ensino médio. 2006, eu estava na faculdade. Nessa época, tinha duas organizações, na verdade três organizações muito populares no Brasil, né? Que era a IOSP, a Irmandade de Ministério do Sagrado Fogo, tinha uma organização que era, não lembro como era a sigla, era a Azatru, Vanatru, Concid Brasil, que era da Guild e do, acho que era, esse é o nome do rapaz agora, era um japonês. Japonês não, né? Ele era brasileiro, ele tinha um nome japonês e ele era... Oi? Tinha um sobrenome japonês, mas era brasileiro. E eles dois eram muito populares, né? Com a Azatru, Vanatru, Concid Brasil. Ou só a Azatru, Vanatru, Brasil. E nessa época, existia muita postagem assim, no Orkut, que era tipo, como se tornar Azatru. Aí tinha um frameworkzinho, assim, tinha esses passos. Aí tinha lá os passos, passo ritual de dedicação próprio. Você não precisa se juntar a nenhuma organização, você pode fazer tudo sozinho. Escolher uma divindade, se dedica a essa divindade.
E muitos desses costumes vêm dessa época, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Muita coisa dos anos 80. E aí, muita coisa assim, de Edred Thorson, por exemplo, de Stephen Flowers, Movimento do Trough, né? Diana Paxton. Sim. Muita coisa. Eu acho que era aquilo que foi traduzido, né? Ou que era trazido para cá, acho que era esse material, né? Era muito difícil encontrar textos. Assim, Eda, né? Como a gente fala no Brasil, né? Eda. A Herda. Ela. Eu acho que tinha. Quase todo mundo naquela época estava mal e ia voar ao espaço. Acho que a gente tinha uma. Eu acho que tem uma versão que possivelmente foi feita um pouco depois dessa época, que foi a do Márcio Alessandro Moreira, que muita gente usa até hoje, que foi um projeto, parece que foi um projeto coletivo, que vários Kindred juntaram e aí fizeram a tradução de um outro poema. Aí tem outro poema que outro Kindred juntou e traduziu, porque era difícil encontrar até original, né? Sim. Então era bem bastante complicado. O que acontecia era que as pessoas muitas vezes buscavam um pouco por conta própria estudar, e aí vinha toda aquela influência da Wicca, vinha essa coisa do Edred Thorson, vinha o livro da Diana Paxton, acho que era tudo que a gente tinha assim, de livro assim, mesmo, muito popular no Brasil na época. E tinha a vantagem de saber falar inglês. Né? Eu era um moleque naquela época, estava aprendendo a falar inglês, e a própria religião foi importante para mim nesse sentido. Né? Eu tive que buscar material em sites que estavam em inglês, e o Google Tradutor na época, hoje em dia usa o Google Tradutor, hoje em dia tem até ChatGPT que traduz e tudo mais. Na época era uma coisa assim, horrível. Só quem sofreu nessa época sabe como era. É porque hoje se traduz praticamente todas as línguas. Antigamente, muito mal traduziu o inglês e era horrível. Sim, era. Então, muito por conta disso vem essas ideias e até hoje se perpetuou, né? As pessoas seguem na religião, vão procurar um texto na internet, acabam encontrando lá como os passos para se tornar um Azatruá, os passos para se tornar Odin. E vem muita influência também da Wicca. A própria Azatruá do Brasil, eu não estou conseguindo lembrar o nome do rapaz, eu vou conseguir lembrar. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Desde que você me mandou o convite, só que a internet é uma coisa muito líquida. Então, muita coisa que tinha antigamente, que eu encontrava, eu tenho de achar, não me preocupo muito, vou procurar agora, já não existe mais. É referente. Então, é bastante complicado nesse sentido. Para quem pesquisa, para mim que pesquisa história, né? Eu gosto de como explicar as coisas, como explicar pela história das coisas. Uhum. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Todas as pessoas podem participar do odinismo? Sim. A minha vertente do odinismo é da IOT, né? Irmandade de Sociedade do Povo, e é uma organização tribalista. O que significa tribalismo? O tribalismo, gosto de classificar as religiões germânicas em 3 tipos. Etnicistas, que são as que dizem que só quem é da raça germânica, quem é descendente, pode praticar. Existem os universalistas, que dizem, não, todo mundo pode praticar. E existem os tribalistas, a minha organização é uma organização tribalista. De certa forma, todo mundo pode praticar também. Só que para você pertencer a uma organização tribalista, existe toda uma questão de ritual de passagem. De certa forma, as tribos germânicas elas eram étnicas. Então, por conta disso, acaba criando essa ilusão de que eram religiões racistas. Ou eram religiões que tinham cunho racial. Né? Só que existe uma coisa dentro da história das próprias tribos germânicas que muita gente ignora quando analisa a partir desse ponto de vista. Por exemplo, vou falar dos visigodos. A minha organização é uma organização odinista com foco na tribo visigótica. Só fazendo um adendo, não sei se você sabe, mas o Herman, que eu fiz a live com ele, né, o Frater Keron,
Esses dias eu estava conversando com ele, porque o nome dele me chamou muito a atenção, né? E aí ele tinha feito lá, por uma questão pessoal, um teste de ancestralidade e tudo. Eu falei assim, olha, joga nesse site aqui, porque esse site te mostra coisas muito mais profundas. E ele descobriu que ele é descendente da tribo dos Hermúndaros. Ele é descendente direto de uma tribo germânica. Eu já percebi, eu já percebi que ele tem esse foco, né? Ele é muito voltado para a tela, mas, se não me engano, ele tem uma linhagem lá E do ele nem Marcelo era, tipo Mota. assim, ele descobriu isso, assim, isso apareceu no caminho, porque ele é telemita, né? Ele é a Sim, porta de entrada do Telema no Brasil, né? Então, assim, ele nunca foi de um culto ligado aos germânicos, e aí, quando foi que disseram que, dentro da espiritualidade dele, que era para ele procurar alguma coisa, foi que ele acabou encontrando esse caminho, assim, há pouco tempo, e aí eu falei, joga lá para você ver, sei lá, né? Porque ele mora num lugar que tem colônias finlandesas, colônias alemãs e tal. legal. E aí ele descobriu que ele é de uma... Ele descende de duas tribos germânicas, acho que são Tem, os... de certa forma, como chama? Os lombardos e os hermúndaros. o meu foco ele é muito nos visigodos, mais por conta de questões teológicas também. Sim. A IOSH ela é uma organização de visigodos, e a gente usa a língua gótica como língua ritualística, e aí entra uma diferença teológica. Né? A gente usa muito a questão tribal para a cultura. Por exemplo, quem segue normalmente Por outra cultura... exemplo, quando vocês vão trabalhar com runas, que vocês vão estudar, por exemplo, pronúncia, escrita com as runas, vocês vão focar na pronúncia gótica, por exemplo. Vocês vão focar na ritualística com a pronúncia gótica, com a escrita gótica. É isso? Vocês voltam para essa tribo? Sim, exatamente. Exatamente. E aí, os visigodos, quando eles entram, antes de eles entrarem no Império Romano, na verdade, quando eles saem de Gotland, né, que ficava ali no sul da Suécia, fica até hoje, né? Aquela região ali é conhecida como Gotland, terra dos godos. Os godos que nós conhecemos, que chegam na Península Ibérica, os visigodos e os ostrogodos, eles são parte desse povo que decidem sair dali. E algumas pesquisas históricas apontam que, na verdade, foi algumas poucas famílias de godos que saíram. Hoje nós dividimos ela em duas tribos, que são os tervingos e eu esqueci a outra agora, que dá origem aos ostrogodos, e os tervingos dá origem aos visigodos. Mas eles saem dali apenas como godos. A tribo dos godos. E era uma tribo assim pequena, eram famílias. Os historiadores acreditam que seja por conta das condições climáticas na época. Ali na região passou por um período de escassez. Uma coisa que dura desde ali da Escandinávia, passando pelo Báltico até mais ou menos ali no Mar Negro. Acho que até século XX existem períodos sazonais de muita escassez. Foi o que forçou os povos a migrarem. E aí entrarem no Império Romano. E quando os visigodos eles saem, eles começam a aglutinar vários outros grupos étnicos junto com eles. Então, os godos eles deixam de ser uma tribo, como a gente pensa, por exemplo, uma tribo étnica, como os grupos étnicos pré-colombianos aqui na América, né? Que eram realmente grupos étnicos e passam a ser muito mais uma confederação, na verdade. Uma confederação germânica. Então, como os francos, por exemplo. Os francos eram uma aglutinação também de várias tribos, vários grupos, e muitos deles nem eram mesmo germânicos, porque os godos eles saem do sul da Suécia, eles passam ali, eles atravessam o Mar Báltico, né? E passam ali por regiões onde eles encontram eslavos, encontram grupos, até mesmo alguns grupos que vêm do Oriente muito distante, né? Aquele período foi um período de muita movimentação ali naquela região. Então, eles adotam um tipo de rito que a gente traduz como adoção. A partir daquele momento,
quem quisesse fazer parte dos visigodos poderia adentrar a tribo, e aí entra a questão do que é a diferença do tribalismo com o etnicismo. O etnicismo diz que não, para você seguir a religiosidade germânica, você tem que ser germânico. Só quem é germânico pode cultuar os deuses. Enquanto no tribalismo, aí existe muito essa ideia de que, de certa forma, uma pessoa que tem descendência germânica, assim como uma pessoa que tem descendência africana, ela pode ter certa afinidade assim, com religiões de matriz africana. Uma pessoa que tem origem germânica, ela pode ter certa afinidade, mas isso não impede outras pessoas de praticar a religião. E a partir do momento em que você se junta com outras pessoas que têm um interesse e ela passa pelo rito de adoção, então, de certa forma, você está formando ali uma nova tribo para cultuar os deuses. E aí nasce a ideia de tribalismo. A minha organização dentro do odinismo, ela tem essa questão do tribalismo. Entendi. E as pessoas perguntam aqui como funcionam os cultos, se vocês fazem cultos diretos. Então, os cultos são, na verdade, as reuniões e as celebrações, tudo são tribais, né? Então, as recriações são tribais. Uma outra diferença que nós temos muito, né? Assim, por exemplo, o pessoal da Satrura, o pessoal do reconstrucionismo, é que nós nos consideramos uma religião moderna. O odinismo é uma religião moderna, ela nasce no século XX, então nós não temos assim, muito essa questão do não, nós temos que seguir, de certa forma, nós buscamos a tradição, principalmente no odinismo visigodo, né? Nós buscamos a tradição, os modelos de como eram feitas as celebrações. Na época em que os godos ainda não tinham sido convertidos ao cristianismo, mas, por exemplo, questão de indumentária, nós não temos muita preocupação com vestir roupas de época. Nós temos para o sacerdote uma roupa específica que é usada para a celebração. Mas, normalmente, o odinista em si, ele não tem tanta essa preocupação. Existem grupos dentro de algumas organizações odinistas, dentro da própria IOS, alguns clãs, negócios de usar roupas históricas e tudo mais, mas não tem essa necessidade, a gente não tem tanto esse apelo, né? Nós nos consideramos uma religião moderna e pretendemos fazer com que a nossa religião continue através da nossa própria família para o futuro, né? Então, a gente considera o odinismo uma espécie de paganismo do futuro, né? O que nós estamos construindo agora, existe muita teoria. O futuro desfrute de algo que foi estruturado agora. Sim, seria. Sim, exatamente. E você tem muito outra teoria que é muito comum do odinismo, a teoria da terceira geração. O que é a teoria da terceira geração? Aí eu vou ter que voltar na história para explicar quem foi Elza Christensen, porque vai acontecer uma outra confusão aqui com essa questão étnica. A teoria da terceira geração ela foi criada pela Elza Christensen. Na verdade, ela foi assim, plantada, né? Porque ela veio a ser organizada depois. Foi muito do que ela falou assim, por alto, e acabou que outras pessoas entenderam aquilo e que se tornou interessante. Que é a ideia de que nós convertemos à religiosidade germânica, nós nascemos de uma cultura cristã, viemos de famílias cristãs ou de outras religiões. Então, nossos filhos, eles vão, de certa forma, estar um pouco mais avançados que nós nesse contato com os deuses, porque eles já vão nascer em uma família pagã. Só que nós nascemos em uma família pagã com pais que tiveram origem cristã. Então, os filhos deles, no caso nossos netos, né, a terceira geração, é que vai nascer em uma família pagã, criada por pais pagãos, que tiveram criações pagãs. Interessante isso. Muito interessante. Uma outra pergunta que as pessoas fazem aqui é: qual a maior mentira que já foi espalhada sobre o odinismo? Qual a maior mentira que já foi espalhada sobre o odinismo? Eu vou apesar de ter os
a sua problemática histórica, eu vou dizer que é a questão de que para ser odinista tem que ser germânico, né? Que o odinismo é uma religião racista, uma religião racialista, ou uma religião étnica. Eu, por acaso, tenho 1% de sangue dinamarquês e sueco, então eu tenho alguma ancestralidade germânica. Não, isso é que eu faço, porque eu falo assim que nós brasileiros nós somos bem misturados, né? Na verdade, na Europa todo mundo já era muito misturado, né? Naquela época, todo mundo se comia muito. A galera ia ali para Roma, a galera ia para os francos, os ângulos, os frises, todo mundo ali se pegava, né? As pessoas acham que ficava cada um no seu lugarzinho, mas não. No século I o pessoal já viajava, antes disso o pessoal já viajava, né? Enfim, um povo guerreava com o outro, subjugava, criava um terceiro povo ali. Isso já acontecia há muito tempo, né? E aí, às vezes eu brinco e eu falo assim, gente, eu sou indígena, eu sou preta, eu sou branca, mas eu tenho 1% de sangue dinamarquês comprovado no meu teste do Genera. Porque tem um cara aí que está usando o teste dele do Genera, porque ele quer um passaporte eslavo, ele quer comprovar que ele é ariano, ele quer comprovar isso. E a Genera falou, man, você não vai conseguir um passaporte, porque a Genera falou que você tem sangue eslavo. E aí todos os grupos falam, cara, não funciona assim. A ancestralidade não é só o seu DNA. A ancestralidade é o que você carrega com você de costumes, de cultura, de memória. A ancestralidade não é só um sangue. Até porque você pode ser uma pessoa adotada de uma outra tribo para essa tribo, ser criado desde bebê e absorver tudo aquilo que aquela tribo tem. E ser retirado de uma tribo e levado para outra, criado em outra, e não conseguir se lembrar de como era a sua tribo de sangue, né? Sim, sim. O áudio tá bom aí? Tá baixo? Estou ouvindo bem. Pois é, a questão de ancestralidade, né, essa própria questão da ancestralidade ela é complexa porque muito da ideia de ancestralidade que nós temos hoje em dia, né, essa questão de raça e tudo mais, ela nasce no século XIX, do século XX. Né? Passa pelo romantismo, ariosofia, pelo romantismo, pela própria o nascimento da antropologia, de certa forma, ele acaba sendo meio racista, né? Porque se você for pegar os principais autores da antropologia, que é considerado até hoje um autor importante para a antropologia, é o Lewis Morgan. O Lewis Morgan ele classifica a sociedade, né, em barbárie, existe um ponto abaixo da barbárie, você alcança a barbárie, da barbárie depois você alcança a civilização. E aí isso vai muito servir para quê? Para justificar o imperialismo europeu. Determinados povos ainda estão muito atrasados, então eles precisam da gente para que nós levarmos a civilização para eles. Então, de certa forma, eu tenho um problema de atenção, então eu percebi que às vezes eu me perco muito do que eu falo. Você pode falar assim, porque aqui a gente normalmente, aqui na guilda, a gente normalmente tem essa mania de estruturar tudo que vai falar. Então, por exemplo, você pergunta, das runas, aí eu começo. Lá no século lá no início, no século I, quando os visigodos migraram para Roma, 3 tribos foram para lá e aí viram escritos e acharam interessantes. E aí eles começaram. É tudo assim, pode contar a história, pode ficar à vontade, que o povo já está acostumado. Então, essa questão da ancestralidade, né, ela acaba sendo acaba causando muita confusão. Porque mesmo no Brasil Colônia, vou te falar assim da história recente, mesmo no Brasil Colônia, muita coisa do que a gente tem como ancestral, na verdade não está na nossa linhagem genética. Sim. Era muito comum algumas famílias mudar de nome, ou adotar nome de outra família, ou às vezes faziam um casamento com alguém só para pegar o nome, depois
largava a Uma pessoa coisa que porque é tinha um nome. interessante, que às vezes poucas pessoas sabem, que você possivelmente sabe, é que muitos escravizados levavam o nome do Senhor. Por exemplo, lá em Juiz de Fora, que é uma cidade próxima aqui da minha, tem um museu que chama Museu Mariano Procópio, né? E o Mariano Procópio, que era o proprietário de grandes terras lá, todos os escravizados dele tinham o sobrenome de Procópio, porque pertenciam a Procópio. Então, por exemplo, era Maria de Procópio, porque pertenciam a ele. Então, hoje, muitas pessoas que têm o sobrenome Procópio aqui na região toda, não é porque descendiam da família Procópio portuguesa, é porque eram descendentes dos escravizados dessa família. E a ideia de família, quando a gente fala em questão espiritual, né, ela acaba abarcando todos que fazem parte da casa. Sim. É o clã inteiro. Para os germânicos, o que era a família germânica? A gente acredita muito em família, por exemplo, a família moderna, né? A família nuclear. A família é pai, mãe e filho. Só que para os germânicos antigos, a família, às vezes, era o agregado, era um trabalhador que estava na fazenda. Então, a ideia de Gart, né? O que era o Gart? O Gart era o cercado. Todos que estavam dentro do cercado faziam parte da família. Todas aquelas pessoas que faziam parte da forma da fazenda, daquele agregamento local, eles estavam debaixo, digamos assim, da mesma bênção, da mesma. Aqui no comentário. Eles estavam embaixo da mesma. Então, assim, uma oração, uma interiorização, ela tinha que. Até mesmo visitante. Uma pessoa que chegava, que era visitante em determinada época de celebração, ela acabava fazendo parte daquele ajuntamento. Então, uma mini-garte, né? Ela acabava. E tem até uma história, e essa história eu não lembro onde é que ela acontece. Se eu não me engano, é nas sagas. Não, desculpa. Eu não sei se é numa saga. Porque é tanta coisa que a gente acaba decorando que a gente esquece a fonte. Mas existiam alguns. Tem a história, se eu não me engano, é do Bede, um padre inglês que estava trabalhando na conversão da Inglaterra. E aí eu não tenho certeza se era ele. E era a época de Alfarblot, né? Ah, sim. Que as casas estavam fechadas, né? E que ele Alfarblot acontecendo. Engraçado. Eu não lembro. É uma saga, mas eu não lembro em qual saga que fala. Mas eu acaba que é a única saga que cita, inclusive, alguns detalhes do Alfarblot, né? Sim. E aí acaba que eles não conseguem muita hospitalidade, né? Porque naquele momento, quem entrasse na casa para celebrar, fazer parte da celebração. E eles eram cristãos, se eu não me engano. Então, eles não eram tão bem vistos assim. Uhum. E aí a gente tira a ideia do que era a família, do que era a ideia de ancestralidade para um germânico. Ela não era só a linhagem genética, né? Mas todos aqueles que estivessem dentro da casa, de certa forma, participariam da celebração. Isso acontece, se não me engano, também com o Ibn Fadlan, né? Que é aquele emissário árabe, que acaba encontrando. Deu origem àquele filme do Antônio Bandeira. Sim. Tinha essa questão da hospitalidade, né? Que depois acabou que nos anos 80 eles criaram essas 9 virtudes da Asatru, né? Incluindo a hospitalidade. Mas é porque realmente era considerado como se a pessoa fosse da casa mesmo, da família, né? Casa, né? Se você estivesse dentro da família, principalmente em época de celebração, se você estivesse dentro da casa onde estava celebrando, você fazia parte daquele ajuntamento, você receberia a bênção, ou você trazia as suas influências, sua carga, né, junto. Então, de certa forma, o tribalismo germânico ele é isso, ele é o ajuntamento das digamos assim, vou usar um termo que não é exatamente tradicional, mas as cargas espirituais de todas aquelas pessoas estão juntas em busca da conexão com a divindade germânica. Ou com a divindade em geral, porque também existe tribalismo fora
Então, o paganismo germânico. é interessante, porque assim, se tinha uma ideia aqui no Brasil, foi muito difundida aqui no Brasil a ideia de que o item tribal, né, como era falado aqui, ritenismo tribal, né, era simplesmente você ser uma pessoa que segue a moda caralho. Mas, na verdade, Hum, é a reconstrução de uma época, de uma tribo, uma religião moderna que pega as informações, que pega a religiosidade, que reconstrói algo determinado de uma época, de uma tribo específica, de um grupo específico, que cria seu juramento, sua litania, sua própria teologia. É algo muito mais. É muito ao contrário de algo à moda caralho. Não é sim. bagunça. É, eu gosto de dizer que a religião germânica, o paganismo germânico, assim como o paganismo, outros paganismos, como o helênico, o céltico, eles são religiões para nerds. Né? Então, porque a gente tem que estudar muito, tem que pesquisar, e aí acaba que. O nosso papo aqui tem, sei lá, vai ter umas 20 pessoas que vão ver e daqui a pouco vai ter umas 100, 150 visualizações. Se fosse uma live de estou tirando runas para falar do seu amor, para falar se o Max Ah, voltar, já teria 200 pessoas online aqui. Vamos tirar, vamos tranquilamente, live de tarô no TikTok. tranquilamente. E é muita questão da moda, né? Sim. Só que, assim, para explicar o que é o tribalismo, aí vamos voltar para a história, né? O Sim. odinismo de nasce, e aí que nasce a confusão. Teve um cara no meio que no odinismo, que o criador do termo, até coloquei aqui, foi Thomas Carlyle, criou o termo odinismo. Foi no século XIX, ele foi reitor da Universidade de Edimburgo, era um pesquisador e tudo mais. Uhum. E ele tentou recriar a religião, né? Só que assim, a religião germânica, ela, de certa forma, nunca cessou totalmente, nunca teve todos os seus elementos assim enterrados. Ela nunca foi a verdade, né? Por exemplo, na era vitoriana, teve um momento que foi muito comum que a nobreza começasse a pagar pesquisadores para pesquisar sobre religiões populares, sobre ocultismo, sobre cabala, essas coisas todas. E acaba que uma dessas influências essa busca que teve influência do romantismo e no romantismo também, foi a das runas. Né? Encontraram runas, pessoas que ainda pesquisavam, ainda trabalhavam com runas no interior da Inglaterra, em umas comunidades assim, aleatórias, distantes. E o que o Thomas Carlyle tentou fazer foi tentar organizar essas coisas todas dentro de uma religião coesa e coerente. Só que acabou que não teve tanto, tanta popularidade, assim, não teve tanto apelo popular. E aí tem um cara lá da Austrália, tinha influências fascistas. Falou E aí que o tem, Thomas Carlson? oi? Esse... É o Thomas Carlyle. E aí teve um cara lá da Austrália, foi o Alex Ludmil, que era fascista, tinha influência fascista, e acabou que ele de certa forma, se influenciou pelos escritos do Carne e ele tentou criar uma religião germânica. E aí que ele pega o termo odinismo do Carne. Né? E aí, por conta dele, o odinismo acabou pegando essa carga de ser uma religião de origem nazista, fascista e tudo mais. Não sei nem se poderia falar assim. Desculpa que eu não podia, eu não sei como é que é a política do Instagram. Assim, A política do Instagram... eu falo. Se derrubar, não posso fazer nada. Aí... Tem postando foto do Adolf tranquilamente beijando criança e o Instagram não derruba? Pois é. Parece que algumas redes sociais são muito livres assim, para essas coisas. E aí
ele acaba que... Só que ele cria uma ideia assim, completamente maluca, assim. Era uma igreja de Odin, tinha influências maçônicas, era uma bagunça, assim, uma, uma salada mista, assim, de um monte de coisa. Em que época? Isso foi no começo do século XX. Século XX. E aí acontece que ele também não foi assim tão popular, só que ele vai para os Estados Unidos e acaba que ele encontra um método de proselitismo, né, que seria tentar espalhar a palavra dele lá para os presos. E daí que nos Estados Unidos acaba se tornando muito popular esse costume de falar dos paganismos em geral para quem mora já, para quem estava em regime carcerário. E nesse meio ele acaba encontrando no Canadá a Elsen Christensen. A Elsen Christensen que vem a ser conhecida depois como a mãe do folk. E a Elsen Christensen ela também traz essa carga de racismo, ela também traz essa carga de políticas. Só que a Elsen Christensen ela passa por um momento na vida dela em que ela meio que muda essa perspectiva. Entendeu? O problema é que, a partir do momento que você recebe certa associação com alguma coisa, e na psicologia existe muito a ideia de homogeneização dos termos. Por exemplo, você pode fazer 50 milhões de coisas muito boas, mas se você faz uma coisa muito ruim, aquilo vai homogeneizar a sua visão para outras pessoas. Você vai se tornar uma pessoa ruim. Sem dúvida. E acontece com a Elsie Christensen, né? Por conta dela ter se envolvido, principalmente na juventude dela, lá, com ideias racistas, acabou que ela ficou associada a isso. E o problema da Elsie Christensen é que ela realmente passa quase a vida inteira dela dentro dessa perspectiva e ela vai mudar assim, lá pela velhice. Ela chega a ser presa, mas aí foi algumas coisas que eu não sei direito como foi que aconteceram. Por exemplo, se eu não me engano, plantaram um pouco de drogas em alguma coisa dela, ou estavam escondendo drogas. Ela tinha a organização dela lá, né, e ela aceitava muita gente de vários locais, inclusive pessoas que vinham do regime carcerário, ex-detentos. E acabou que eu acho que alguém colocou alguma coisa lá e a polícia encontrou e ela acabou sendo condenada por estar com drogas. Mas, na velhice dela, ela inclusive chega a lutar contra o racismo. Ela sai de uma juventude em que ela era hitlerista e na velhice dela ela lutar contra o racismo porque ela sai do Canadá e vai morar no sul dos Estados Unidos, aí naquela região onde era muito comum a cultura white, né? White, anglo-saxão, protestante. E aí acontece alguns casos, por ela estar envolvida com a questão com os presos, carcerário e tudo mais, ela acaba sendo uma espécie de vó para muita gente. E acontece que tinha uma igreja batista e apesar das igrejas batistas estarem muito envolvidas com questão de libertação e tudo mais, com o apartheid negro nos Estados Unidos, né, na época dos anos 60, 70, essa igreja específica ela era Washington, né? Ela era uma igreja racista mesmo. E aí eles começaram a perseguir uma pessoa que era negra. Para as pessoas que não sabem, nos Estados Unidos, as igrejas evangélicas são diferentes das daqui do Brasil. E nessa época, bem mais diferentes. E as pessoas dos Estados Unidos são bem menos miscigenadas que aqui no Brasil. Então, existem movimentos que são negros, que não se misturam mesmo com brancos e que tem toda uma cultura de a igreja ser toda negra, de o bairro ser todo negro, e a mesma coisa de igreja ser toda branca, de bairros todos brancos, e esse movimento era muito forte nos anos 60, nos anos 70, ali, isso foi muito forte de dar, inclusive, diversos conflitos, né? Conflitos, inclusive, gerando mortes de pessoas. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem essa coisa de o moreno claro, o pardo. Lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, somos todos latinos, tá?
Não tem esse negócio de passou das 6 horas é noite, meu amor. É todo mundo preto lá. Preto não, é todo mundo latino. Então, latino é a mesma coisa. E para o negro americano, para o preto, o black mesmo americano, nós também somos latinos. Nós não somos nem branco o suficiente, nem preto o suficiente. Então, nós somos latinos. Então, essa coisa assim, é diferente, né? A base... Aqui a gente põe tudo no mesmo balaio, né? Todo mundo é evangélico, né? Mas essa cultura das igrejas, as igrejas eram separadas, assim, tinham igrejas só de pessoas brancas, igrejas só de pessoas negras. E, inclusive, a ritualística do culto é diferente. Até hoje tem, né? Até hoje existe isso, principalmente no Sul, né? Sim, principalmente no sul dos Estados Unidos. E aí acontece que uma dessas pessoas que estavam sendo perseguidas por uma igreja branca, ela acaba indo parar com a Elze, né? E isso muda um pouco a perspectiva. Eu procurei muito esse texto, só que eu não encontrei o texto que a Elsie Christensen fala sobre isso. E ela diz, olha, durante a minha juventude, tudo mais, eu acreditei assim, assim, assim. Só que eu tenho visto muitas pessoas, e ela usa o termo de cor, né? Era um termo muito comum, principalmente para pessoas mais velhas. Não? Sim. Eu tenho visto muitas pessoas de cor seguindo a nossa religião com muito mais vontade, com muito mais interesse pela religião, do que muitas pessoas de cabelo amarelo, é o termo que ela usa, né? Para se referir aos brancos. Acho que ela tentou evitar, do jeito dela lá, ela tentou evitar falar termos que fossem especificamente racistas. E ela disse, então, assim, ela muda a perspectiva dela. A própria Elsie Christensen, ela acaba mudando. Só que a parte disso, a parte dela mesmo, as vertentes do odinismo já vinham se desenvolvendo. E aí, o que era o odinismo nessa época? Né? O odinismo falava muito de tribalismo, só que o tribalismo ainda não tinha sido organizado como uma vertente realmente da religiosidade germânica. O tribalismo ainda era um termo muito usado por racialistas. E aí, na década de 70, no final da década de 60, da década de 70, é que nasce o teodismo. Pouca gente sabe o que é o teodismo. E aí o Nassim Damalord, né, ele era wicano, ele também tem uma visão de Freia. Ele era de um grupo de Wicca, ele teve contato com o Gerald Gardner, e aí ele tem uma visão, não sei se é uma visão, não lembro se é uma visão ou um sonho, em que Freia chega com ele e fala, olha, você vai organizar agora uma religião especificamente tribal. Um culto a mim, só que a partir de uma perspectiva da sua cultura anglo-saxônica. E aí ele começa a pesquisar e tudo mais, a partir dessa visão ele começa a reconstruir, né, a religiosidade anglo-saxônica e usa o termo teodismo. E teodismo é um neologismo, né, que ele usa, mas que usa vem da palavra teod, né, anglo-saxão, que é o mesmo que a gente tem em português como teuto, ou teutão. E a palavra significa simplesmente tribo. E aí nasce o Theodis Gelefas, se não me engano como se pronuncia, que significa simplesmente a fé da tribo. Ele nasce da ideia de que o Gamma Lord tinha, né, e que de certa forma é correta, de que os germânicos não tinham nome para sua religião. Ele não usava o termo, eu sou dinista, eu sigo uma religião. Era simplesmente a crença da tribo que o indivíduo pertencia. Essa é a crença da minha tribo. E daí o termo teodismo passa a ser muito popular. Com o nascimento do teodismo, né, a ideia de tribalismo, ela acaba recebendo essa carga de influência mesmo fora do próprio teodismo. Muitos as atuais passam a se considerar tribalistas, passam a pesquisar, mas não querem se juntar ao teodismo. O próprio Damalord teve uns problemas lá na organização dele. São coisas que eu acho que nem na internet hoje em dia as pessoas se encontram mais. Ele fundou o Geringelfeld, né, que é o grande teodismo, e aí tinha as vertentes. Ele acaba que ele foi muito influenciado, e foi um erro dele, na minha opinião.
eu gosto de dizer a minha opinião, por mais que pareça que é um erro, mas a gente sempre tem que entender que, dentro da perspectiva dele, aquilo poderia parecer mais coerente. Então, na minha opinião, acaba sendo o erro dele, que ele reconstrói, na verdade, um tribalismo que estava muito mais voltado para a sociedade anglo-saxônica medieval do que pré-cristã. E aí ele se denomina ele cria uma espécie de sexo lá dentro do Gerincel,